Agora sim, vamos lá. Vamos lá, olá para todo mundo. Boa noite, boa noite, boa noite. A galera tá entrando aí, muito boa noite. Você que tá entrando aí, por favor, me dê o privilégio de saber de onde você tá falando. Eu tenho conversado com algumas pessoas durante a semana, até pelo direct, e fico muito feliz de ver pessoas de diversos estados, pessoas de outros países acompanhando lá algumas postagens, alguns vídeos, algumas reflexões. E eu gostaria, antes de começar a falar, olha só, hoje eu tenho muita coisa bacana para falar. Por isso que eu tô te dizendo que se você tá vendo essa live, você que tá assistindo essa live não vai ficar gravada. Então, ó, caneta na mão, papel, para você anotar o máximo de informações. Eu vou falar com bastante calma, para que hoje a gente possa falar bastante conteúdo. Tem muita coisa rica. Leandro, mas da onde você trouxe tanta coisa assim? Ao longo da minha vida, eu lidero há mais de 20 anos, já treinei milhares de pessoas, tenho centenas de funcionários, tenho uma história que houveram muitas coisas fortes, e além disso tudo, eu fiz muitos treinamentos, investi centenas de milhares de reais em treinamento, e eu quero passar aqui para vocês gratuitamente. Então fica até o final, vai ter muita coisa forte que eu vou falar, principalmente o último ponto, vou falar 7 pontos hoje. Mas antes, você que está chegando aí, por favor, me diz de onde você está falando. Da onde que você está falando? Taboas, Rio de Janeiro. Diz aí, São Bento do Sul. Santa Catarina, Brasília, Ipatinga, Minas, galera de BH, Rio de Janeiro, Marambaia é longe demais, Suzano, São Paulo, Porto Seguro, Bahia, Fortaleza, galera de Fortaleza, tem muitos amigos lá em Fortaleza, Terra Linda, Minas Gerais, Araçatuba, São Paulo, Pernambuco. Beleza, galera, vamos começar aqui o treinamento. E hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que estão fincadas aqui, ó. Olha aqui, em primeira mão para vocês, ó. Seja um líder de heróis. Mas eu quero falar para vocês o seguinte, antes de eu entrar nisso aqui, de repente você vai pensar o seguinte: Leandro, eu não sou líder, eu não tenho uma equipe, eu não lidero ninguém, eu não tenho uma equipe minha. Eu tô começando, eu tenho 15 anos e eu quero daqui a pouco começar a trabalhar. Ok, eu quero te dizer que eu comecei a trabalhar com 15 anos. Mas eu quero trazer para você, mesmo que você tenha 15 anos, 16 anos, 20 anos, você não conseguiu trabalhar ainda, uma mentalidade de alguém que vai ter muita prosperidade. E como isso acontece? Pô, Leandro, mas eu sou uma dona de casa, eu sou uma profissional de enfermagem, eu trabalho em advocacia. Deixa eu falar uma coisa para você. Você lidera alguém o tempo todo. Como assim? A sua própria casa. Você tem que liderar a sua própria casa. Você tem que liderar, às vezes, escuta o que eu vou te falar, um animal de estimação. Isso é muito sério. Eu vou dar um exemplo hoje que muitos podem ter visto. Hoje viralizou um vídeo horrível, de uma criança, não sei quem viu isso, de uma criança afrontando a mãe, puxando o cabelo da mãe, e o pai intermediando com uma passividade ímpar, e a mãe filmando, chorando, e a criança ameaçando. E aí, é por isso que eu falo, tipo assim, a pessoa fala assim, não sou líder, talvez esse livro não seja para mim, talvez essa live não seja para mim. É para você, para não passar uma vergonha dessa. Aquilo ali é uma absoluta falta de liderança. Eu não vou dizer o que era para ser feito naquele momento, mas principalmente o que tem que ser feito antes para que não haja aquele momento. As pessoas esperam acontecer um problema para depois que tem um problema, como é que eu vou resolver? Pô, mas aí você já está com um problema. Por que você não começa a pensar antes quais são os sentimentos, quais são as colocações que eu preciso ter de líder para liderar a minha casa, para liderar um filho meu, para liderar uma equipe de uma pessoa, de 100 pessoas ou de milhares de pessoas? Então, qual é o pensamento que você precisa ter? Então, a primeira coisa que eu quero dizer liderar. Às vezes as pessoas assistem alguém dando uma palestra. Pô, o cara palestra muito, seja o que for. Aquilo ali, Leandro, é liderar? Não. Absolutamente não.
Aquilo ali é alguém que tem uma boa, fala muito bem, consegue alinhar um raciocínio muito bom e ela fala. Não significa que ela lidera. Mas pode ter alguém que fala muito bem e lidera? Sim. Mas eu preciso te dizer o seguinte, que existem líderes que conseguem, que têm diversos estilos, diversas lideranças. Às vezes o cara não é muito extrovertido e lidera maravilhosamente bem. Às vezes o cara é analítico e lidera maravilhosamente bem. Então, não se preocupa de tipo assim, pô, eu vejo uns caras palestrando que os caras dão um show e eu não consigo. Calma, isso aí não necessariamente significa liderar. Inclusive, existem muitos que falam muito bem, mas não lideram. Mas se for montar uma equipe, se for cuidar de 2, 3 pessoas, não sabe, é um desastre. Eu conheço muitos assim. Eu conheço pessoas que estão dando palestras e não sabem liderar nada, e são um fracasso em todas as coisas que passaram. Então escuta, hoje eu quero falar para vocês pontos principais na liderança. Então olha só, a primeira coisa que eu quero fazer você refletir é o seguinte, para quem que é essa live hoje e para quem que é o livro? Eu poderia anotar aqui, inclusive eu fiz a enquete hoje, se o pessoal preferia com quadro, que eu falasse com quadro, com alguma coisa para anotar, ou sem. Deu quase meio a meio, então não sei se eu uso. Eu vou falando aqui, se porventura vocês quiserem que eu anote alguma coisa, eu anoto para fixar. Essa live e esse livro é para quem? Vamos lá, vou citar algumas pessoas. Gestores, empresários, CEO, tem que ter o livro. Leandro, por quê? Porque eu estou cansado de ver líderes que estão, tipo assim, no sufocamento, não sabem o que fazem, chegam numa liderança, chegam no topo e estão perdidos, não conseguem liderar a equipe, amaldiçoam seus funcionários. Quantos e quantos líderes que eu conheço que falam assim, todos os meus funcionários não prestam. Ou é um líder de igreja, de organização, isso aqui nada presta. Olha só, esse pensamento tem que acabar. E no livro eu falo sobre isso. Então, são gestores, são grandes líderes que estão, às vezes, conquistando coisas, mas estão vazios por dentro. Estão extremamente vazios por dentro. Então, esse é um perigo muito grande. Essa live é para líderes religiosos. Leandro, por que líderes religiosos? Hoje eu coloquei um vídeo lá no meu feed, não sei se o pessoal viu, coloquei agora há pouco. Vamos falar, líderes religiosos, pastores, padres, seja o que for, também é para eles. Por quê? Porque às vezes o cara fala o seguinte, eu tenho o dom de Deus e Deus me deu um dom e ponto. Ponto o quê? Olha só, o dom que Deus te deu é muito importante, muito, muito importante, muito mesmo. Eu não estou diminuindo nem 1% desse dom, até para ninguém chegar aqui e falar uma besteira. Não diminui nada. Só que o dom de Deus é um ponto. Se você não entender quais são os princípios da liderança, qual é o comportamento que você tem que ter como líder, como que você organiza, como que você tem a gestão, como você tem o planejamento, se você não entender lidar com as pessoas da maneira correta, pode ser um grande líder religioso e ele não vai conseguir multiplicar. As pessoas vão sair da igreja frustradas, seja católico, seja evangélico, não importa. E você pode ver que tem muitas igrejas que não estão indo bem. Por quê? Porque não tem líderes que conseguem trazer. São líderes enfermos. O vídeo que eu falei foi sobre líderes enfermos. E o líder enfermo só joga para fora a enfermidade. E coitado do povo que tem embaixo dele. Então esse livro, se você é pastor que está assistindo, por favor, tenha esse livro para que ele sirva de um manual para que possa crescer com solidificação. Não é crescer de qualquer maneira, não é crescer só com uma palavra, é crescer com substância, onde as pessoas possam explicar. Quantas grandes igrejas que vocês conhecem, que quando o líder maior morre, ele morre junto. Por quê? Porque era só o líder. Ele não ensinou que a visão é maior do que o visionário. Então, assim, se eu fosse falar aqui sobre essa questão, eu levaria aqui um dia inteiro de live, mas eu quero encurtar porque eu quero trazer algumas coisas para vocês. Então, você que é líder religioso, essa live e esse livro também é para você. Você que é uma pessoa que quer montar um negócio, você precisa, não tem nem conversa, você precisa, porque o princípio para você montar um negócio são pessoas, não dinheiro. Eu vou repetir, o princípio para você montar um negócio são pessoas, não dinheiro, ok? Você que é um funcionário que deseja crescer, você precisa. Porque você precisa saber qual é o pensamento que um líder tem que ter. Não existe possibilidade de um funcionário crescer sem ele preparar outras pessoas igual a ele para entrar no lugar dele, para que ele cresça. Esse é o pensamento de abundância. Existe um outro pensamento de escassez também. Tá? Galera, eu tô vendo que muita gente está fazendo pergunta aqui. Eu vou segurar só para eu trazer o conteúdo e no final a gente abre um pouquinho para pergunta, beleza?
Vamos lá. E aí, como eu falei no início, sobre o caso lá da criança puxando o cabelo da mãe, obviamente, se você é líder da sua casa, se você é uma mulher que lidera a sua casa, se você tem um filho sozinho, então você precisa desse livro, tá? Então vamos lá. Vamos começar a falar. Eu vou trazer como base o livro, mas evidentemente o conteúdo serve para tudo, tá? Então, falando rapidamente do livro, se você não viu a capa nem nada, Seja um Líder de Heróis. Primeira coisa que eu quero falar é sobre isso aqui. Eu tenho um imenso orgulho de ter uma pessoa como Paulo Vieira fazendo o prefácio do meu livro. Então, Paulo Vieira, eu acredito que todos aqui na live conhecem o Paulo Vieira, não precisava fazer apresentação. Se eu for apresentar o Paulo Vieira aqui, também daria um dia de apresentação. Ele hoje é o maior coach da América com facilidade. Os maiores treinamentos do mundo, ele que ministra, lota todos os lugares. Ele é best-seller de todos os livros que ele lançou, ele é best-seller. No ano passado, ele foi o livro mais vendido no Brasil. Então, assim, eu não sei nem juntar todas as informações para falar do Paulo. O Paulo é um coach extraordinário, é um cara inteligentíssimo, de inteligência emocional, de tudo, e é um grande amigo. E ter ele como prefácio valida muita coisa na minha vida, e isso é um grande orgulho para mim. Então, o prefácio do Paulo Vieira não poderia começar melhor. Vamos falar um pouco. Eu quero começar trazendo uma reflexão que eu usei uma vez num evento. Eu comecei um evento de liderança, onde eu até peguei aqui embaixo uma situação que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é uma planta. Tenta visualizar como se fosse uma rosa murcha, né? Você pode olhar aqui, se você olhar com detalhe, ela está bem queimadinha, está murcha, né? Meio morta. Preste atenção no que eu vou falar, porque muitas pessoas ficam falando sobre fórmulas e não entendem isso aqui que eu quero falar. O que é isso aqui, Leandro? Se você olhar, você pode falar o seguinte: pô, não tem mais valor, né? Morreu, tá sem vida, tá sem nada, sem energia, sem nada. O que muitos líderes não entendem, preste atenção nisso, o que muitos líderes não entendem é que a maioria das pessoas que entra na sua empresa, na sua igreja, na sua organização, em qualquer lugar, elas entram assim. Machucadas por situações que elas viveram ao longo da vida, por traumas, por problemas psicológicos. Quando eu falo problemas, é problema mais emocional, diversas coisas. E elas entram assim. E muitas vezes as pessoas ficam pensando que quando eu vou falar sobre liderança, eu vou trazer 1 milhão de fórmulas. Eu vou até falar algumas coisas importantes aqui. Mas o mais importante de tudo é entender que isso aqui, nesse sentido que eu estou falando, representam pessoas. E a maior missão do líder é pegar pessoas assim, que estão meio sem esperança, sem expectativa, sem nada, e transformar isso aqui com vida, com brilho, com força, trazendo a potencialidade dela. Aqui só precisa de vida, só precisa de sopro, só precisa de alegria, só precisa de força, só precisa de água, só precisa regar, só precisa cuidar para que fique assim. Então a maioria das pessoas entra nas empresas, nos locais, com os seus machucados, com machucados de outros líderes, ou de outros pastores, ou de outros empresários, ou de outro CEO. E a grande função de um líder que quer revolucionar, que quer transformar pessoas comuns em líderes extraordinários, é entender que a função dele é essa aqui, ó, trazer vida. Isso serve para um filho que está machucado, isso serve para um amigo que está caído, isso serve para alguém que está precisando de uma palavra e que às vezes você perde tempo na rede social com um monte de besteira e às vezes o cara precisa de uma palavra sua para transformar assim. E preste atenção, esse aqui se morrer ele não frutifica mais nada, mas esse aqui se tiver vida, ele frutifica. E quando um líder frutifica, uma multidão embaixo dele frutifica. O poder de você comunicar com líderes, o poder de você transformar a vida de líderes, o poder de você ter líderes, é você salvar toda uma geração de baixo. Eu vou falar uma coisa para você, o meu desejo com esse livro, presta atenção, eu falo com maior liberdade desse livro, porque eu já comentei, algumas pessoas já sabem, quem não sabe, 100% da venda desse livro vai ser destinado ao Hospital do Graak.
Sinceramente, Deus tem me abençoado em outras coisas. Isso aqui é 100% para ser doado. Mas, Leandro, qual é a missão desse livro? A missão desse livro é trazer entendimento para líderes saudáveis, líderes que querem gerar cura, que querem multiplicar pessoas, líderes que querem trazer prosperidade para as outras pessoas. Uma vida abundante. Não é prosperidade, não é dinheiro, é vida abundante. É uma mente próspera. É uma mente próspera. Então, para a gente começar, e assim começa o meu livro, claro que eu não vou falar tudo que está no meu livro, vou trazer alguma coisa, vou falar um spoiler, mas não representa nem um décimo do que tem no livro, mas já vai aguçar um pouco a grandiosidade das coisas que eu trago nesse conteúdo. Eu começo trazendo essa reflexão. Você sabe por quê? Porque tem muita gente que entende, às vezes a pessoa tipo assim, eu vou copiar aquela empresa. Eu vou ali e vou copiar. Eu vou copiar aquela fórmula. Eu vou ali copiar aquela igreja. Cara, não é assim que funciona. Quando a gente fala, as pessoas entendem como dinheiro. Dinheiro não é solução para as coisas. Dinheiro, copiar fórmulas, copiar processos, copiar tal, isso tudo qualquer um pode fazer. Mas quando você fala de trazer uma visão extraordinária de futuro, de missão, isso só um líder preparado pode trazer. Isso é o que diferencia grandes empresas de empresas que não conseguem evoluir. E quando eu falo empresas que não conseguem evoluir, eu quero te encorajar o seguinte, eu comecei com 5 pessoas. Hoje tem centenas de pessoas na minha equipe, mas eu comecei com 5 pessoas. E o meu desejo aqui é contribuir com a sua vida para que algo possa fazer sentido em você. Não significa que eu sou perfeito, tem um monte de coisa para melhorar, mas eu quero contribuir com aquilo que verdadeiramente deu certo na minha vida. Então vamos lá. Fica atento aí que a gente vai começar falando algumas coisas. Primeira coisa que o pessoal tem que falar, entender, eu vou falar o meu primeiro, ok? Eu vou trazer 7. O primeiro é conhecimento. Conhecimento. Leandro, o que é conhecimento? Uma vez eu fui fazer uma dinâmica com o meu pessoal, e recentemente eu até repeti, lembrando da antiga, onde eu peguei um... Não tem nada aqui perto. Eu peguei uma bandeja, ok? Peguei a bandeja. Deixa aquele convite ali. Vamos lá. Achei já. Fiz que isso aqui é uma bandeja. Eu peguei uma bandeja e eu passei entre os líderes meus e visualize isso aqui como uma bandeja. Exatamente assim. E não tinha... Estava vazio aqui em cima. Só que eu peguei a bandeja e fui passando de líder em líder e dando um sorriso assim, ó. Aceita? 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 Você aceita? Você aceita? Você aceita? Sorrindo para todo mundo. Você aceita? Sabe o que isso aqui significa? Não adianta você ter postura, sorriso, tudo no seu semblante, se você não tem nada para oferecer. Não adianta, eu vou repetir, não adianta você ter postura, semblante, sorriso para todo mundo, se você não tem nada para oferecer. As pessoas estão cansadas de líderes que estão passando sorriso. Nunca se falou tanto de liderança e nunca houve tanta escassez de líderes. Eu vou repetir, nunca se falou tanto de liderança e nunca houve tanta escassez de líderes. Porque tá todo mundo tipo assim... E aí quando você fala assim, o que tem aí? Não tem nada, tá vazio. Quando eu falo para as pessoas, gente, tem que estudar, tem que buscar conhecimento, tem que buscar... Não é à toa. Só que quando a gente fala de buscar conhecimento, não é... Por exemplo, vai ter gente que vai estar assistindo essa live aqui e de repente a novela tá mais interessante, vai ver a novela, ok. Como diz meu amigo Paulo Vieira, fica tranquilo, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Eu estou aqui fazendo a live com o maior carinho para agregar valor na vida de pessoas. Então, quando eu falo de conhecimento, é tipo assim, o conhecimento que você buscou para passar para outras pessoas. Só que muito mais do que o conhecimento, você precisa ter o conhecimento de pessoas. E aí volta aquela questão de tipo assim, o cara tem conhecimento na área. Eu sou muito bom na minha área, eu sou médico, eu sou um publicitário, eu sou um pastor, eu sou um pai. Ok. Mas muito mais do que o dom ou o conhecimento técnico que você tem, você precisa entender qual é o mundo que nós estamos vivendo, qual é o cenário atual. No meu primeiro capítulo, e esse é um dos pontos, eu falo sobre o cenário atual. Se as pessoas não entenderem qual é esse cenário atual, qual é o mundo,
Nós vivemos numa geração onde o número de vitimistas é muito maior do que o de protagonista. Se você não entender isso, e como que lida com o vitimista, quais são os pontos aonde você... quais são os problemas do vitimista e como você identifica um vitimista? Eu falo isso no livro. Como identificar um vitimista, quais são os comportamentos e como que você deve lidar com ele. E quais são as virtudes de um protagonista, qual é a postura de um protagonista, como deve ser, como deve se comportar um protagonista, o que você pode fazer para que as pessoas saiam do estado de vitimismo para protagonista. Se você não entender, amigo, a maioria das pessoas que eu estou falando sem medo, a maioria das pessoas que a gente vive hoje são vitimistas. Vitimistas. É porque, tipo assim, se você for dar um exemplo, tem 1000 exemplos, mas você fala com a pessoa, poxa, porque você pode melhorar, mas você não sabe minha vida, mas você tá doendo. Poxa, teve uma pessoa que veio me pedir um livro no direct, nem todo mundo conseguiu responder e tal, e eu falei, não tem nada problema de alguém pedir um livro e tal, mas eu costumo dizer o seguinte, que não é interessante você nunca pedir nada a alguém sem antes você oferecer algo, e o seu oferecer pode ser um conhecimento. Esse é um ponto que eu tenho como princípio. Mas eu falei, olha, esse livro é um livro para abençoar pessoas, ele não tem nenhum ganho, seria interessante você tentar se esforçar, você mesmo se esforçar para comprar esse livro. É bom para você. Sabe qual foi a resposta? Porque você não sabe minha vida. Se você soubesse o que eu passo, Gente, a gente está falando de um livro do valor de um lanche no McDonald's. E ele, numa frase, já queria externar todos os problemas dele. Nós vivemos numa sociedade vitimista. Você conhece pessoas assim? Sociedade que ao invés de ser protagonista, tipo assim, não, o que eu tenho que fazer? É isso? Vou fazer. Não, peraí, deixa eu buscar quais são as minhas defesas, as minhas desculpas para eu evitar aquilo. Então nós vivemos numa sociedade vitimista. Como entender esse mundo atual? Os líderes, os gestores, CEO, seja o que for, médicos, publicitários, advogados, que não entenderem, vão ter conflito. Nós vivemos numa sociedade assim. E aí tem vários pontos aqui interessantes. Por exemplo, nós vivemos, agora deixando um pouquinho de lado os vitimistas, nós vivemos numa geração conectada o tempo todo. Se você olhar, você pode ir num restaurante, você pode ir numa área de aeroporto, onde está cheio de televisão, e pode ter um monte de cadeira, um monte de banco. Repara quantas pessoas vão estar olhando televisão e quantas pessoas vão estar olhando celular. Você já sabe, não vai ter ninguém praticamente olhando televisão. Então a gente vive numa geração conectada, que escolhe o que quer ver, busca aquilo que deseja, clica naquilo que quer. Essa é a geração. Leandro, o que isso tudo tem a ver com liderança? Calma que eu vou falar. Essa geração é uma geração que vem de uma outra cultura, é uma geração que é totalmente conectada, e eu posso falar porque eu tenho amigos, alunos, funcionários dessa geração que tem milhões de virtudes e tem algumas questões que são questões atuais e que você precisa entender quais são. Não adianta falar, eu vou lutar contra o quê? São pessoas maravilhosas, com um entendimento mais rápido, mas que se você não souber conectar com o coração dessas pessoas, você vai ter dificuldade de entrar. E liderança não existe sem você conectar com o coração das pessoas. Ponto. E aí, eu quero falar um ponto interessante. Só que no meio disso tudo, existem alguns problemas e também existem soluções. Dentro dessa geração, desde o passado como hoje, mas existem alguns pontos. Eu vou citar aqui um ou outro. Existe uma superproteção dos pais. Eu trago isso no livro um pouco. Superproteção dos pais. Nós vivemos numa sociedade onde o pai não ensina o filho a conquistar. A conquistar. Porque, às vezes você pensa assim... Se eu perguntar para vocês aqui, se você pensar, os dias de hoje, hoje em dia é muito mais difícil do que viver no passado, certo? O que você acha? Os dias de hoje em dia é mais difícil do que viver no passado? O que você acha? Eu vou te responder. Absolutamente não. Hoje em dia é muito mais fácil que viver no passado. Muito mais fácil. Você pensar lá no passado, como as pessoas sobreviviam no tempo de Jesus, antes de Jesus, gente, eu estou aqui no ar-condicionado, você pode estar no ar-condicionado, você senta no sofá, gente, as pessoas sentavam no chão, você pensar nos ancestrais, tudo era muito mais difícil, então tudo muito mais difícil. Quando a gente fala de WhatsApp, que ninguém consegue ficar sem viver, o WhatsApp tem menos de 10 anos. Então, qual é essa geração? Qual a importância de entender isso? Só que no meio disso tudo, entrou uma super proteção de alguns pais, que super protegem os filhos e não os preparam para vencer.
Protege demais, tudo é bullying, tudo cuidado. E o que acontece? Quando ele chega nos 18 anos, 20 anos, entra numa empresa, se a empresa, o líder fala para ele, cara, você não pode fazer isso aqui e tal. Ai, vou chorar, vou ficar triste, magoou. Por quê? Não aprendeu. Eu aprendi, tipo assim, não deu certo, tenta de novo, levanta, vai, tenta de novo, levanta, vai. Por que você está falando isso, Leandro? Porque você como líder, você como pastor, você como cuidando de uma pessoa, você cuidando como filho, precisa entender isso. Se você não entender qual a geração que você está fadado ao fracasso. Entende? Então, não vou adentrar muito isso aqui, mas eu falo muito sobre superproteção dos pais. Eu falo sobre falta de referências. Nós vivemos numa sociedade hoje que falta muita referência. O que é referência hoje, Leandro? No passado, se você fosse pensar, na minha época, eu não sou tão antigo assim, mas quando eu era novo, a gente via filme do Rocky Balboa. Vou dar um exemplo para vocês, né? Quando você acabava de ver o filme, você falava, cara, que maneiro, vamos montar um saco de boxe, vamos chutar aqui, vamos brincar e tal. Aquilo ali inspirava. Ok, todo ser humano é inspirado por algo que ele vivencia. Ponto. Não tem como, o nosso cérebro não separa essas coisas. Então, se você busca o tempo todo referência, a pergunta que a gente faz hoje é, quais são as referências hoje? No passado as pessoas assistiam televisão, o apresentador, tudo mais. Hoje quem são? Os YouTubers. E aí, meu amigo, a gente tem dois lados. Os YouTubers que são muito bons, que agregam valor e tal, e os YouTubers que são vazios. E eu tenho que ser muito claro, essa conversa eu converso com os meus funcionários, eu bato um papo com a minha galera. YouTubers e vazio, e eu não vou citar nomes, a gente tem pessoas que são engraçadas, do bem e tal, mas tem pessoas que ultrapassam o limite do aceitável de quem tem valor. Eu não vou colocar aqui juízo de valor, mas pelo menos princípios, no mínimo aceitáveis. Por exemplo, tem youtuber que é extremamente conhecido, que chama, desculpa o termo aqui, não é o meu termo, mas chama, num vídeo, a mãe de vaca e de prostituta. Usa o outro termo e fala, é pesado para o meu tipo de comunicação, mas usa termos baixíssimos na frente da mãe. E quem está vendo são jovens de 13, 14, 15, 20 anos. E eu estou falando de dezenas de milhões de pessoas que assistem. E que às vezes você que está assistindo a live não sabe. Você que é líder não sabe. Você que é pai não sabe. Você que é pastor não sabe. Mas se não tivesse visualização, era uma coisa. Tem visualização. Essas pessoas, sem entender, estão buscando esses referenciais. Ponto. Não, mas eu assisto só porque eu acho legalzinho. Ei, não tem como separadamente. Quando você vê, você está usando o termo, você está usando o vocabulário, está usando tudo igual. Então, eu não vou alongar, que aqui eu estou batendo só um rascunho, um papo do que eu falo um pouco nesse primeiro capítulo. Eu falo sobre má escolha profissional. Tem muitas pessoas que estão trabalhando em empresas, em lugares, simplesmente porque tiveram uma má escolha profissional. Fizeram um teste vocacional e em cima do teste vocacional, eu vou fazer isso. Ou então, meu pai falou para eu fazer direito, eu fiz direito. Meu pai falou para eu fazer medicina, eu fazer medicina. Meu pai falou... Então, assim... E entraram em algo e estão completamente frustrados nos seus empregos. Então eu falo sobre isso. Então se você está vivendo um momento assim, cara, eu estou frustrado no meu emprego, eu não sei nem o que eu faço, esse livro vai ter grande valor para você, acredita em mim. Vamos seguir? Então, eu falo mais um monte... e esse primeiro capítulo, eu trago ainda, eu te dou uma lista de prioridade, na realidade um formulário de uma lista de prioridade para você se organizar, tá? Então, só essa prioridade aí já vale muito. Então, vai estar isso. Vamos falar do número 2, tá? Número 2. Paixão. Galera, quando a gente fala de paixão, o que é paixão? Eu sou uma pessoa... eu tenho paixão pelo que você faz. O que é paixão de verdade? O cara que é apaixonado por uma missão, por uma causa, pelo time dele, ele exala aquilo. Ele precisa exalar. Que pode agir de diversas maneiras. Para pensar comigo. Você já viu um apaixonado? Pensa num adolescente apaixonado que facilita a minha visualização. Já viu um adolescente apaixonado? Como é que é um adolescente apaixonado? Como é que é? Ele é feliz, ele é enérgico e ele é disposto a fazer qualquer coisa. Ele briga, ele é inconformado se a coisa der errada, ele vai adiante, e ele se fala para ele assim, cara, a sua noiva, a sua namorada tá a 30
quarteirões daqui, e ela tá te esperando, só tem hoje para te ver. Ele vai andando, não tem carro, ele vai lá, ele dá um jeito, ele é apaixonado. Leandro, por que você está falando de paixão em um livro de liderança? Amigo, sem paixão a empresa morre. Sem paixão a igreja morre. Sem paixão a sua casa morre. Sem paixão, lembra daquela flor que eu mostrei aqui? Fica tudo sem vida, tudo morto, tudo sem graça, tudo vazio demais. Então assim, por que é importante a paixão? E aí você pode anotar que a paixão tem dois lados. Tem dois lados não, perdão. Tem um lado que é o apaixonado, e tem o outro lado que é o tarefeiro. Por que tem um apaixonado e tem um tarefeiro? O que é o tarefeiro? Gente, vamos agora trazer para os negócios. Quando você vai a algum lugar, vai ser atendido em algum lugar, você já viu quando alguém te atende de uma maneira que você sabe que ele é tarefeiro? Pois não, senhor? Pois não? Posso te ajudar em alguma coisa? O que o senhor deseja? O que o senhor quer? Ok? Por ali, senhor? Ok? Ah, mas eu queria saber... Isso não sei informar, senhor. Por favor, procura ali. Sabe? É o tarefeiro. Quantos lugares que você vai que é assim? Quantas lojas você vai que é assim? É o tarefeiro. E a gente pode estar falando para dentro da sua própria casa também, para um monte de coisa, um monte de lugar, de igreja. O cara que está cumprindo tabela, nitidamente cumprindo a tabela, é horrível. Trabalhar com gente assim é horrível. Olha só, não significa que alguém tenha que estar bem todos os dias. Não é isso. Você pode estar um dia triste com algum problema, isso faz parte. Eu estou falando do cara que é tarefeiro, que ele entra no trabalho olhando assim, faltam 8 horas para eu sair. É o tarefeiro 100%. Ele não tem menor missão, ele não tem nada. É o tarefeiro. Leandro, e por que isso é poderosíssimo no livro? Muito poderoso no livro. Se você não entender quais são os sentimentos que geram paixão, você não gera paixão. Amigo, esse livro, eu trago 10 sentimentos, só no segundo capítulo. Olha só, tudo que eu falei aqui é só o primeiro capítulo e a introdução do segundo capítulo. Eu trago 10 sentimentos que geram crescimento. 10 sentimentos que geram crescimento. Cara, presta atenção numa coisa. Se você não entender isso, por exemplo, uma das coisas que eu falo é sobre a excelência aqui dentro de uma contextualização fantástica. Porque tem muita gente que é excelente. Ah, excelência, quando eu tiver dinheiro, eu vou ser excelente. Não é nada disso, eu já falei disso. Riqueza não gera excelência, mas excelência gera riqueza. Eu já falei isso. Então, ser excelente é um estilo de vida. É entender como que você deve ser extraordinário. Extraordinário é acima do bom e acima do ótimo. Ele é surreal. Como é que tem que ser surreal? E essa aí vai ser aquelas que o pessoal vai pegar no livro e vai sair postando. Tem algumas coisas ali que vai ter muita coisa interessante. Mas o que é ser surreal? Como ser extraordinário? Para pensar comigo. Extraordinário, ok? E tem uma outra palavrinha que é ordinário, ok? Ordinário, cumpre a ordem, ordinário. E o extraordinário, ok? Qual a diferença do extraordinário para o ordinário? A diferença do ordinário para o extraordinário está na palavra extra. O que você faz extra para você ser diferente dos demais? Ser excelente é ser inconformado com bom, com legal, com... Isso aí ficou bacana. E ser extraordinário. Pelé foi extraordinário porque depois dos treinos ele continuava treinando com a esquerda, cabeçada, tal. Todo mundo foi para casa, mas ele continuava treinando. Michael Jordan foi quem foi porque ele continuava treinando depois. Cristiano Ronaldo continua, mesmo sendo hoje milionário, bilionário, batendo recordes, porque a natureza dele é extraordinária. A natureza dele é extraordinária. Ele é inconformado, ele chegou tudo, ele precisa provar uma coisa para alguém? Não. Ele tem dinheiro para gerações e gerações. Mas ele é extraordinário. O extraordinário não tem ligação com o dinheiro, tem ligação com a natureza, estilo de vida. Nesse livro eu falo muito sobre isso para ensinar. Isso tudo são sentimentos dentro da paixão, para ser gerada a paixão. Sentimento dentro da paixão. Eita, tem um monte de coisa que eu poderia falar aqui. Vamos seguir? Vocês estão aí? Vocês estão gostando? Tá tranquilo? Posso continuar? Amanhã é feriado, então eu posso me alongar mais um pouquinho, né? Vou mais um pouquinho com vocês aqui. Vamos lá. Cara, tem muita coisa que eu poderia falar sobre. Esse capítulo é um dos capítulos que eu mais gosto. Eu vou falar só mais uma coisinha. O ser humano vive de expectativa, tá? Ponto. O ser humano vive de expectativa.
Ah, Leandro, eu não concordo. Não tem como. Isso aqui está dentro do capítulo 2 também, que são os sentimentos. Por que é importante a expectativa? As expectativas movem as nossas ações. Ah, não, eu sou um cara muito frio, muito analítico e tal. Eu também tenho meu lado analítico e tal, mas todo ser humano, ele vive as emoções. Se você colocar, vamos lá, você coloca um filme de suspense para assistir, apaga todas as luzes, você começar até a falar assim, você começa a olhar para trás do espelho aí, já começa, o clima muda. Você apaga todas as luzes, coloca um filme de suspense, e aí, de repente, alguém chega devagar para te cumprimentar, nem te viu, bota a mão no seu ombro, você, ai meu Deus do céu, você toma um susto. Por quê? Porque você está naquela expectativa do filme. Aí, de repente, você coloca um filme de comédia, ok? O filme está engraçado, como é que você está? Você está leve, você está descontraído, você está... Beleza, você está vendo um filme de ação, você está naquela adrenalina. Então, nós somos movidos a sentimentos, ponto. Somos movidos a expectativas. Quando você fala de uma noiva, por que a noiva consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo? Porque ela está na expectativa de casar, né? Quando você fala, às vezes, numa criança, eu já falei isso uma vez, você fala, às vezes, você que é mãe, às vezes tem uma filha de 8 anos, 9 anos, você fala, minha filha, vai escovar esse dente, vai pentear esse cabelo, olha como é que está seu rosto, acorda, vai tomar banho e tal. E ela nunca faz. Aí, de repente, ela com 15 anos, 16 anos, ela começa a se arrumar como ninguém, começa a passar perfume, começa e tal. Alguma expectativa entrou na vida dela. Ponto. Todo ser humano é movido a expectativa. Leandro, o que isso tem a ver com liderança? Tudo. Você que é líder, você que é pastor, você que é CEO, você que é... Qual é a sua expectativa? O que você gera para os seus liderados, para a sua equipe? Deixa eu te falar, eu comecei com uma equipe pequenininha, tinha 2, 3, 4 pessoas, e eu já falava para eles assim, ó, e aí daqui a pouco eu tinha 10 pessoas, tal, eu falava assim, ó, nós vamos crescer muito, e a gente vai ter isso, tal, tem umas estratégias aqui pra gente montar, e a gente vai aparecer na televisão, tal. Tudo aquilo que eu falei lá atrás aconteceu. Mas eu gerei expectativa naquelas pessoas, aquelas pessoas lá atrás ainda estão comigo. Qual é a expectativa que você como líder, que você como dono de casa, que você como pastor, que você, seja como for, gera na sua equipe, no seu time? Perceba que isso é extremamente poderoso. Tá bom, eu falei só um pouquinho de 2 dos 10 que tem nesse capítulo. Legal? Vou falar mais um pouquinho. Cara, esse aqui é fantástico. No capítulo 3 desse livro, eu falo sobre o ponto mais importante na liderança, que se chama credibilidade. O fator mais importante na liderança é credibilidade. Ah, eu tenho 50 faculdades, eu tenho um conhecimento vasto, eu tenho tal. Ok, ótimo, maravilhoso, isso tem muito valor. Qual é a sua credibilidade? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como que gera credibilidade? De diversas maneiras. Primeiro, você não pode mudar a sua palavra, nunca. Leandro, como assim? Não muda a sua palavra, nem que você perca... Vou dar um exemplo. Eu às vezes faço umas reuniões e eu me empolgo, eu sou muito emotivo também nas coisas. E às vezes numa reunião comercial, e quem já assistiu alguma coisa das minhas reuniões comerciais, a galera leva tambor, leva tudo, é muito empolgante. E eu vejo a galera empolgada, e às vezes eu me empolgo e prometo algo acima do que eu deveria. Então, se fizer tal, eu vou dar não sei quantos mil de prêmio, e vou dar uma viagem e tal. Beleza, lancei a palavra. Depois eu encontro o meu núcleo estratégico, que é o meu time de diretores, e eu falo assim, rapaz, eu não fiz a conta na hora. E eu prometi acima. Financeiramente a gente até perde com isso. Preste atenção, isso aqui é muito importante. Você que é pastor, você que é líder, você que é empresário. Preste atenção. Eu não posso voltar atrás da minha palavra. Eu posso perder financeiramente, mas eu não posso perder minha palavra. O meu prejuízo financeiro é muito pequeno perto de eu perder minha credibilidade. Não perca a sua palavra, não perca a sua credibilidade. Outra coisa importante, preste atenção nisso. Olha quanta riqueza que eu estou falando. Credibilidade não se constrói 100% dentro do trabalho. Não se constrói. Você palestrando lá de longe e o pessoal te vendo. Você pregando lá de longe e o pessoal te vendo. Não se constrói assim. Você tem que gerar uma intimidade com os seus mais próximos, com os seus cabeças. Os seus cabeças vão gerar intimidade com os cabeças de baixo, o de baixo, e assim por diante. Você vai ensinar isso. Isso é legado. Isso é deixar um legado. Então, quando você fala, por exemplo, vou trazer aqui o exemplo do maior líder de todos os tempos, para mim, na minha opinião, que é Jesus.
E ele falava para multidões, ok? Certo? Sim. Mas ele caminhava com 12. Para pensar. Ele falava para multidões, mas ele caminhava com 12. Sabe o que significa? Esses 12 tinham intimidade com ele. É ali que Jesus perguntava o seguinte, cara, como é que está o seu coração? Como é que você está andando? Ele brincava tal. Esse momento fora de campo, quem acompanha as minhas coisas, as minhas estratégias dentro da empresa, eu faço uma viagem anual, uma viagem por ano com os meus líderes, faço uma viagem internacional, nacional, não importa, faço uma viagem, fora outras viagens, churrasco e tal. Por quê? Porque aquele momento fora do campo, que a gente conversa, pergunta como é que tá a família, como é que as coisas estão, o que pode agregar, se está precisando de alguma ajuda. Não é, vamos lá, não é mimar pessoas, são aquelas pessoas que já são da sua confiança, aonde você vai estreitar o relacionamento de confiança. Isso é fundamental, tá? Então, preste atenção no que eu vou falar de poderoso. O somatório dessas coisas, mais um monte de coisas que eu digo nesse capítulo 3, vai gerar confiança. Leandro, por que é importante confiança? Porque, anota isso aí, cara. Anota isso aí. Isso serve para tudo, para relacionamento, para tudo. Por que é importante confiança? Qual é o contrário de confiança? Contrário de confiança é desconfiança. Anota isso aí. Desconfiança, medo e egoísmo caminham juntos. Vou repetir. Desconfiança, eu não estou nem anotando, tá, galera? Desconfiança, medo e egoísmo caminham juntos. E se eu der 1000 exemplos, vocês vão visualizar isso. Quando a pessoa não está confiando no líder, no pastor, no CEO, no pai, ela tem, olha só, hein? Ela gera uma desconfiança. Desconfiança, ela está insegura. Inseguro é o quê? É um medo. Pô, não sei se eu vou porque o meu líder não está comigo. Eu não sei, eu estou com medo. O medo e a desconfiança extraem o pior de um ser humano. A confiança e a credibilidade extraem o melhor de um ser humano. Só isso aqui, gente, vale R$1 milhão. Muito mais do que isso. O medo... Essa live não vai ficar gravada, hein, pessoal? Não vai ficar gravada. Eu vou até fazer uma coisa para as pessoas que estão adquirindo meu livro. Eu vou separar esse vídeo e eu vou mandar para essas pessoas em especial. Depois eu falo sobre isso. O medo, o egoísmo, e a desconfiança caminham juntos. Então perceba, desconfiança, medo. Então quando a pessoa desconfia e tem medo, ela se torna egoísta, porque ela protege o dela. Né? Não, eu garanto o meu, deixa eu garantir o meu, deixa eu garantir o meu. É um medo. A pessoa que é assim, ela é insegura. Eu vejo líderes, olha só o que eu estou falando, líderes inseguros. São líderes egoístas. Existem pessoas, por exemplo, às vezes chega alguém na minha empresa, está crescendo e tal, eu quero que meu liderado seja muito melhor do que eu. E estou muito feliz. Vai crescer junto comigo, vamos para o topo junto. Só que tem líderes que às vezes tem alguém que tem um potencial e fala assim, eu estou com medo desse cara, é insegurança. Tem funcionários que também são inseguros, medrosos. Então, confiança é um relacionamento mútuo, dos dois lados. Então, para pensar nisso. A desconfiança, medo e egoísmo caminham juntos. E olha, quer que eu adentre mais um pouquinho? Só mais um pouquinho? Vocês estão prontos para me ouvir aqui? Estão tranquilos? Se vocês quiserem, eu encurto, termino aqui em 10 minutos. Se tiver legal, eu continuo. Posso ir? Me digam aí, se está tranquilo, se está todo mundo acompanhando. Tem aí 300 e poucas pessoas. Vamos lá, então vou caminhar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar do Brasil? Por isso que esse livro é poderoso, amigo. E outra coisa, desculpa, eu já falei que o livro não, vai ser destinado para doação do Hospital do Câncer GRAC. Não compra um só não, compra 3. Um para você, um para um líder e um para alguém que você quer liderar. Faz esse desafio comigo. Fechou? Como gratidão. Deixa eu falar uma coisa para você. O Brasil precisa de líderes. O Brasil vive algo que é o quê? Vamos comigo? O que as pessoas têm do Brasil, infelizmente? Geram uma desconfiança. Desconfiança gera medo. Medo gera egoísmo. Ponto. E outra,
Egoísmo é o berço da corrupção. Mas eu não vou nem adentrar esse assunto, ok? Os países mais ricos possuem o maior índice de confiança. Isso é comprovado, tá? Os países mais ricos, os cidadãos confiam no governo, confiam um no outro. Quando você vai nos Estados Unidos, você tem vários supermercados lá que você faz a compra, comprou tudo aqui, tá com o carrinho, você passa as coisas que você comprou na maquininha e vai. Acabou. Ah, mas alguém pode roubar. Não, não existe essa possibilidade. Ah, mas alguém pode roubar. Existe um nível de confiança. A confiança gera prosperidade e abundância. Ok? Eu poderia falar mais um monte de coisa. No livro você vai ter, tá? Mas grava isso. Não esqueça nunca mais disso. Então vamos lá. Para a equipe, quando você gera confiança, gera credibilidade, gera tudo isso, você finaliza isso com o quê? Com uma essência. Com uma essência. E aqui está a grande chave para grandes líderes e grandes empresas. O que acontece muitas vezes? As pessoas, como eu falei no início, querem copiar fórmulas. Eu vou copiar a fórmula de fulano, eu vou fazer igual fulano, Amigo, esquece. Quando existe um relacionamento de confiança numa equipe, numa missão, tudo, você gera uma essência sua, que não tem como copiar. Não tem como copiar. Esquece. Por que isso é importante? Pensa no perfume. Um perfume, ele é 80% de fórmula e 20% de essência. Só que o que diferencia um do outro, olha como isso é forte, é a essência, não é a fórmula. Então, o que vai diferenciar a sua equipe, você, a sua família, a sua casa, seja o que for, é a sua essência. E a essência é gerada com a credibilidade da confiança. Beleza? Posso ir mais? Vamos aqui. Aí eu tenho perdão, eu não botei aqui. 3, credibilidade, certo? Credibilidade. 4, lealdade. Lealdade. Galera, Leandro, como que você pode explicar um pouco de lealdade? A primeira coisa que você precisa... Bom, você precisa ser leal, esse é o primeiro ponto. Ponto, sem discussão. Não, gente, vamos lá. Não significa que você não vai errar. Eu erro, óbvio, pra caramba. Cometo erros, peço desculpa, óbvio. Outra coisa é você ser injusto, ser desleal, é totalmente diferente. Ok? Então, isso tem que ficar claro. Então, você primeiro tem que ser leal. Segundo, você tem que ter pessoas ao seu redor, na sua equipe, na sua casa, seja o que for, que também sejam leais. Então, qual o primeiro critério que você tem que ter? Selecione as pessoas que estarão ao seu redor. E nesse livro, eu trago os passos para você selecionar essas pessoas. Os passos para você selecionar essas pessoas. Gente, se você não selecionar as pessoas, sabe o que vai acontecer? Vou contar uma história aqui rápida que vocês conhecem. Existia um marinheiro, já contei essa história em algumas vezes. Existia um marinheiro que estava lá com o barco dele, tudo bem? E aí começou uma tempestade terrível e uma fúria no mar e tudo mais. Presta atenção que essa história pode falar ao seu coração agora, tá? Abre um pouquinho o coração que pode falar ao seu coração. E ele está na fúria do mar e tudo aquilo, ele começa a se desesperar. E no meio daquele alvoroço todo, ele começa a virar para os tripulantes e fala assim: pessoal, joga as comidas para fora. Diminui o peso do barco. Vamos jogar as coisas para fora. E ali começa a perder coisas. Presta atenção nessa palavra, perder coisas. E aí continua aquilo e fala assim: gente, joga os bens para fora. Joga para fora, joga para fora. E ali começa a perder bens. Presta atenção. E ele começa a ir nas pessoas e fala o seguinte: cara, clama seu Deus aí, clama aí para ajudar a parar essa tempestade. E ele começa a procurar e fica desesperado, até que ele desce na parte de baixo do barco, e quando ele desce lá no barco, ele encontra um cara dormindo, um dorminhoco. E ele fala assim: meu amigo, acorda aí, você tá maluco? Por que você tá dormindo? E o cara demora, acorda. E ele vira para esse cara, de nome Jonas, e fala assim: ô cidadão, começa a clamar seu Deus aí, cara. Começa a clamar, faz alguma coisa para essa tempestade parar, para essa fúria parar. E aí, somente nesse momento, vou repetir, somente nesse momento,
o marinheiro pergunta assim, o comandante, né? Você é o comandante do seu barco, né? O comandante pergunta assim, vem cá, quem é você? Da onde você veio? Você está indo para onde? Qual é a sua missão? Qual é a sua família? E aí agora eu falo com você. Muitas vezes, no meio da fúria, da tempestade, da dor, das perdas, depois de já estar tudo muito desgraçado, você procura saber quem é a pessoa que entrou na sua vida. Quem é a pessoa que entrou na sua vida. Mas ali já estava destruindo. E aí eu vou falar uma coisa ainda pior. Nesse momento, o comandante vira para o Jonas vira e fala, cara, olha, tudo isso que está acontecendo é por causa de mim, eu estou desobedecendo meu Deus aqui, e é tudo por causa de mim, tá? E aí, o comandante vira para o Jonas e fala, tá, beleza, então a gente vai caminhar aqui para tentar achar uma terra para te colocar na terra. Ele já sabia que o problema era aquele, e quis insistir. Às vezes, você já sabe quem você tem que tirar da sua vida, e você continua insistindo. E aí, aquele livro lá diz que a fúria do mar aumentou e tudo começou a piorar e destruir ainda mais. Então, assim, a reflexão que eu quero fazer com você é que às vezes, isso pode ser até uma pessoa, podem ser coisas, mas o ideal, ao longo da minha vida, entraram pessoas erradas na minha vida e faz parte, né? Mas o quanto mais você puder evitar, o quanto mais você puder cortar, por exemplo, nesse capítulo eu falo várias coisas, falo sobre sanguessuga, falo sobre sem noção, falo sobre traidores, porque, por exemplo, Jesus tinha 12 pessoas, não tinha? Mas não tinha um traidor também? E aí? Amigo, calma, respira. É ruim falar disso, mas faz parte da liderança também. Se prepara. Então, assim, posso seguir? Então, aqui, esse é a lealdade, tá? Eu vou seguir porque eu quero falar só mais, no máximo, 10 minutos, porque já tá indo longe. Vamos lá. Vamos pro próximo aqui. Quinto. Determinação. E eu prometo que você mais rápido aqui, não vou contar muita história não. Determinação. É porque as histórias fixam na mente. Determinação. Pessoal, determinação, eu quero falar rapidamente sobre inspiração. Um líder, e aqui eu falo, tudo que eu estou falando aqui estão separados em capítulos. O livro tem 7 capítulos, e aqui eu estou trazendo só uma gotinha. Então aqui, o que é inspiração? Um líder precisa inspirar. Inspirar não significa que você vai inspirar em todas as áreas da sua vida. Não, absolutamente não. Entende isso, tá? Você não vai inspirar em todas as áreas da sua vida. Mas naquilo que você fizer, você precisa inspirar. São duas coisas diferentes, né? Se você virar para mim, Leandro, você inspira jogando basquete? Não. Eu posso brincar ali jogando basquete, mas eu não inspiro. Não é o que eu faço. Eu não inspiro no basquete, vai ter pessoas que vão inspirar. Eu posso inspirar em uma área. Então, você precisa saber o que você fizer, você precisa inspirar. Você precisa ser o melhor. E aí eu quero fazer um exercício com você. Eu queria que você anotasse aí para depois você escrever 5 pessoas, presta atenção, 5 pessoas que você conhece que te olham como uma pessoa que inspira. Vou repetir. Você vai tentar anotar 5 pessoas que te olham como alguém que inspira. E deixa eu falar uma coisa um pouquinho dura. Se você tiver dificuldade de conseguir essas 5 pessoas, você precisa rever o que você faz e você precisa inspirar de alguma maneira. Esse é um princípio da liderança, tá? Então, às vezes eu faço esse exercício com os meus liderados, com os funcionários, e quando eu sinto que a pessoa... É um choque de realidade. A pessoa fala, cara, peraí, não estou inspirando em nada, né? Então, você precisa inspirar alguma coisa. Eu tenho pessoas que me inspiram em gestão, é o Raduan que me inspira em área espiritual, é fulano, tal. Então, assim, cada área tem alguém que me inspira, tá? Você não precisa inspirar tudo. Em saúde é uma outra pessoa. Então, assim, primeiro, veja se você está inspirando alguma coisa. Segundo, busque pessoas que você se inspire. Essas pessoas, você precisa modelar essas pessoas, ok? E eu não vou adentrar muito isso aqui não, tá? Eu queria falar só isso aqui para você não esquecer, mas esse capítulo 5 é um capítulo delicioso que eu falo sobre inspiração. Delicioso que eu falo sobre inspiração. Inspirar é poderoso. A única coisa que faz você superar desafios é a inspiração. Vou repetir. A única coisa que faz você superar desafios é a inspiração, beleza? Vamos pro 6? Só faltam 2. Tô aqui no penúltimo. 6. Gestão.
Por exemplo, a minha letra não inspira nada, mas tudo bem, isso aí não tem problema. Não é algo que eu preciso inspirar. O que é gestão, pessoal? Aqui, essa é a parte do livro que eu trago um conteúdo para você que quer organizar sua vida em relação ao planejamento da sua casa, da sua vida, da sua igreja, da sua empresa. E aqui é o seguinte, para você que quer montar um time, essa parte de gestão é poderosa. Por exemplo, as suas ações são traçadas mediante um planejamento que você teve? Você tem um planejamento, você sabe qual é o seu estado atual. Quando eu falo seu, é o seu, é da sua equipe, é da sua empresa. Você sabe qual é o seu estado atual e para onde você vai, quais são as ações que você delega. Gente, olha só, quando eu falo de gestão, rapidamente vou vir para cá só para falar um pouquinho. Tá? Você tem que falar de posicionamento estratégico. Posicionamento estratégico, tá? Estratégico. Tá? E aqui, eu poderia falar um monte de coisa. Que é liderança em produto, né? Liderança em produto, excelência operacional, intimidade com o cliente. Então tem várias coisas aqui que fazem algo ser encantador. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que me perguntam sobre como que eu vendo, como é que eu lidero, como é que eu tenho métrica. Tudo esse capítulo fala. Tudo. O que é venda, Leandro? E quando eu falo de... Aí a pessoa, de repente, que está me ouvindo, que não é de venda, fala assim, eu não sou vendedor, não tem nada a ver com isso. Amigo, você está vendendo o tempo todo. Tudo que está à nossa volta é produto de alguma venda. A camisa, o sofá, tudo é produto de alguma venda. Tudo que você... Então, você vive com venda ao seu lado. E o que gera uma venda? Né? Então, no livro eu falo que a venda é um resumo de experiência com informações. E aqui eu não vou adentrar. Isso aqui daria uma aula só disso. Experiência, mas informações. Quando o cara... E eu trago isso para minha empresa, tá? Tudo que eu tô falando que eu tento trazer para minha empresa, ela não é perfeita e tal, mas eu tento trazer para minha empresa. O cara entra e fala assim, cara, o que é isso aqui? É uma escola? É uma escola de entretenimento? É um troço louco? Aí você vê uns bonecos gigantes, vocês que criaram isso, tem gamificação, tem tal. O cara fala assim, isso aqui é um troço de louco. É surreal o que vocês estão criando. E aí ele já tem um sentimento, um ambiente lúdico que faz ele, quando o cara entra na Disney, qual a experiência que ele leva? E aí as informações que trazem valor para que ele efetua, para que ele diariamente consuma aquilo. Porque venda não é algo feito na hora, é diariamente, alimentado diariamente. Então assim, aqui é algo bem profundo e eu falo no capítulo 6 desse livro. Beleza? Vamos falar do último. Volta aqui. Gente, eu nunca fui professor, vocês perceberam, né? 7. Visão. E aqui eu já tô... Fica até o final que eu tenho uma coisa sensacional que eu deveria ter falado no início e não falei. Só para vocês que estão assistindo essa live, eu vou falar do último e em seguida eu vou liberar para vocês um teste de liderança. Volto a falar, sou dona de casa, não importa, todo mundo pode fazer. Eu preparei um teste de liderança junto com meu amigo Raduan, fantástico, e eu vou liberar isso para vocês, tá? Vamos lá. Tá aparecendo aqui que tem 2 minutos restantes. Será que tem um negócio de live assim que termina? Eu não sei, galera que sabe mais do que eu. Qualquer coisa me avisa aí. Se parar, eu entro novamente. Visão, pessoal. O que é visão? Que eu nem falei antes, a visão é maior que o visionário. É algo extremamente poderoso. Visão, direcionar para onde as pessoas vão. A visão está totalmente diferente do que você vê. Cara, esse capítulo 7 fala sobre visão e eu trago o exemplo do leão, tá? Quais são algumas características do leão e por que é importante a imponência do leão, a antecipação, várias coisas que estão dentro da visão. A visão curta é o que faz matar muitos líderes. Eu trago nesse capítulo por que os líderes morrem, mais um monte de coisa, tá? Então esse capítulo é riquíssimo. Eu tô ficando nervoso porque o negócio tá dando aqui, tá diminuindo 1 minuto, 50, vai acabar? Então se porventura acabar, eu entro em seguida pra gente falar mais 5 minutos e a gente encerra, tá? Se acabar aqui, vamos ver. Vocês me dão só um segundinho para eu finalizar. Pessoal, então eu quero falar aqui, rapidamente, sobre esse teste de liderança que eu vou fornecer para vocês. Presta atenção, esse teste de liderança eu vou colocar, assim que acabar a live, não aqui esse tempo aqui, mas em seguida, eu vou colocar para vocês um link, aonde vocês vão entrar direto no WhatsApp, e nesse WhatsApp você vai colocar apenas o seu nome
e o estado que você está falando, tá? Seu nome e o estado. E aí você vai receber um link de um teste de liderança. Esse teste é 100% gratuito. Tudo que eu faço é gratuito, tá, gente? Tudo. Então não se preocupe com nada. Você pode colocar ali sem medo, sem medo. Então você vai ter esse teste de liderança. Esse teste de liderança vai mostrar o seu estado atual. Ele é fantástico.